Haris Kairene Agapetos Adelphoi. Eu quero neste momento, nesta breve reflexão, breve explanação e exposição, falar um pouco sobre pré-existência de Cristo, pautado no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E fazer um link desse texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, com o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Tá? Você está aqui comigo no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. E eu quero te pedir para contribuir dando o seu like, ou dando, melhor, o seu like. Aquele sinalzinho positivo, abaixo aí no vídeo tem a setinha para você fazer isso. E assim contribui para o vídeo, a aula, a exposição crescer aqui na plataforma. E também, além disso, eu quero te pedir para ajudar, não fazendo comentários que venham a ser comentários com emoji, que aí no fim, em vez de contribuir, prejudica, né? Não traz um benefício para o canal, certo? Muito bem, vamos então em frente falar um pouco sobre pré-existência de Cristo. Hebreus 1, versículo 3, tá? Fala e cita e menciona uma expressão muito importante, que é a expressão da imagem, a expressão da imagem do Senhor, relacionando, direcionando a Cristo. O autor da carta aos Hebreus faz esta indicação. O termo utilizado, a expressão da imagem, principalmente esse termo imagem, expressão imagem relacionado, é caracter, tá? Que é um termo, inclusive, que o Gundry, né, na sua teologia bíblica do Novo Testamento, vai dizer que ele indica uma relação de essência, mas uma relação de também identificação, uma relação que indica Deus, a mesma essência, o Pai, o Deus Pai, a mesma essência do Deus Filho, possuindo assim o mesmo sentido aplicativo de resplandecência ou de glória. A mesma glória que está no Pai está no Filho. O mesmo poder que está no Pai está no Filho. A mesma autoridade que está no Pai está no Filho. O mesmo poder criativo que está no Pai está no Filho. Então, o autor da carta aos Hebreus, quando ele trabalha essa proposta, ele nos consolida uma visão. Até eu vou pegar aqui esse texto, ou essa menção feita pelo Gundry, que ele vai dizer o quê? Que justamente, tá, quando se diz ou se expressa, principalmente a expressão imagem, que dá a conotação de caractere, tá? Está fazendo uma correspondência entre pai e filho, filho e pai. E além disso, está também se proferindo ou se exemplificando uma metáfora que ela é limitada pela questão selo, porque caractere indica o selo que reproduz em sua impressão cada linha
de sua própria forma, não podendo assim existir na impressão aquilo que não existe no selo. Ah? No entanto, Gundry ainda vai dizer que novamente o uso da metáfora ele se torna limitado, tanto porque o selo é essencialmente impessoal, quanto porque não se pode inferir que o filho seja tão distinto do pai quanto a impressão é distinta do selo. Mais à frente ainda, o Gundry vai comentar, para depois nós podermos dialogar sobre essas posições de Donald Gundry, é justamente dizendo que o pai, quando é mencionado pelo escritor da carta aos Hebreus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quer dizer justamente uma estrutura, uma fundamentação, um efeito que indica, que propõe, que relaciona, tá? A ideia de uma pré-existência no sentido de corroborar com um poder autêntico que não emana, mas pertence. Tá? Um poder autêntico que é uma autenticidade e uma aferidade de fundamentação e autoridade e aplicabilidade de Deus enquanto criador, sustentador, tá? E além disso, um outro sentido também que pode ser aqui relacionado, de também ser aquele que é a essência e a consumação de todo o poder, como o prontokotros. O que quer dizer prontokrotos? O termo prontokrotos no grego quer dizer justamente aquele que é o primogênito do Pai, o primogênito da criação, o primogênito da existência, e com essa condição implica a sua capacitação, a sua condição, a sua posição, o seu poder de cumprir, desenvolver, atuar, realizar tudo da mesma condição, forma e essência que o Pai. Por quê? Porque Cristo Deus, Deus Cristo. Uma outra implicativa também, ainda antes de entrarmos em João, é que o Filho, aí vai dizer o Donald Gundry, utilizando até uma afirmativa que está lá em Hebreus também, capítulo 2, que o Filho, enquanto humanidade, enquanto verbo encarnado, tá? Enquanto Theos, Deus, antropos, humano, aí é justamente a questão que em condição humana ele pode estar limitado com relação ao humano, ao ser humano, antropos, mas em condição a Theos, ele está ilimitado. Então ele é um humano, antropos, ilimitado, porque na mesma essência humana que possui, existe o Theos, o divino, existe o Theos, o sagrado, existe o Theos, o todo-poderoso, existe o Theos,
o incompreensível e inconcebível ao entendimento humano, porque transcende o entendimento humano, porque vai além do indescritível ou do descritível. É aquele que não está limitado a tempo e espaço no divino, no Theos, e pode estar limitado no tempo e espaço quando está no antropós, humano. Mas é um divino humano, humano divino, no sentido de que é uma manifestação humana de Deus, Verbo encarnado. Então esse link que faz, ou essa relação que faz Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 1:3, com João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, é justamente para aludir, referenciar a questão historiográfica, histórica, teológica e até posso ainda acrescentar antropológica de Deus. Histórica, porque é o princípio de tudo, é a origem de tudo, é a essência promotora e promovedora de um tempo e de todos os tempos, quando ele próprio declara: eu sou. Então aí está o sentido aplicativo de autoridade e absolutidade. É o Deus absconditus, o Deus que está inserido na essência humana, porém não deixou ou não esvaziou a condição Deus. Esvaziou a condição glória, kenosis, mas não esvaziou a condição e prerrogativa e essência Deus enquanto humano. Por isso que é o humano, mas não deixa de ser verbo. Por isso que é humano, mas não deixa de ser logos. E quando utiliza-se o termo logos, está se indicando comunicação, razão, pensamento, conhecimento, ciência, palavra, letra, não é? Esfera relacional, de uma forma não só histórica, gramatical, científica, racional, pensamento, comunicação, inteligência, cognitivo, intelecto, mas muito além, como sendo aquele que é a efetivação, o cumprimento da encarnação, do Deus encarnado, do Deus que é Senhor, mas que agora é Filho e é o Kyrios encarnado. É agora o Theos Anthropos, é agora a Shekinah, ou seja, a habitação de Deus em meio aos homens. E aí é uma doxa, uma glória revelada. E aí é um ser em toda a sua essência e plenitude de divindade na humanidade. Por isso é o ser divino humano. Então, dentro dessa proposta é que é preciso se desenvolver uma compreensão que vai além do entendimento da explicitação escriturística através da exegese, levando-nos a uma compreensão também que contempla a efetivação antropológica no sentido de forma humana, no sentido de
organismo, no sentido de organização, no sentido de pessoa, limite, porém, também indo num aspecto teológico, nesse antropo é Deus. E como Deus, rompe o limite do humano, rompe a esfera do humano e vai além do que está de prerrogativa humana, tempo e espaço, porque é atemporal e não está limitado a tempo e a espaço. E é nisso que é preciso se contribuir, compreender a dimensão da explanação e exposição joanina no Evangelho de João e anônima, ou seja, do autor da carta aos Hebreus, por isso eu coloco anônimo, porque não existe uma indicação quem é o autor, para trazer ali uma relação e vindicação da divindade, humanidade e preexistência de Cristo como aquele que está não em um tempo determinado, como relacionado ou atribuído à sua origem, mas é eterno e não tendo assim início e nem fim. Por quê? Porque é Deus. E Deus não tem origem. Deus não iniciou como o humano inicia, nasce. Deus já é. Deus já tem e já possui. E já é a própria vida manifesta e encarnada no Cristo, no Messias, no Verbo, no Logoi Theos, no Logoi Theon, no Logoi Kyrios e no Logoi Christos e no Logoi Filho, Genomose, Protogemose, certo? Então, nesse sentido é que é preciso a compreensão. É nesse sentido que é preciso escrutinar o que é real, bíblico, fenomenal, sobrenatural, supranatural e não está no espaço do metafísico porque rompe o físico. Porque rompe a concepção do natural, do físico e do limitado a um espaço. Então, é algo que vai no supranatural e é sobrenatural e é relacional, porque há uma comunicação com o homem Deus, através do... E aí ocorre o religário, religião, e aí ocorre a condição do homem ser criado, ir até ao ser incriado o Deus, que é o seu Criador, sustentador e fundamentador. Então era isso que nós tínhamos para hoje, nessa breve reflexão, diálogo e explanação sobre Cristo. Obrigado a todos.